ele tinha alguma coisa que é muito difícil de explicar, que é a sensibilidade poética. Ele não deixou nada para a posteridade a não ser aquela imagem, aquele baú com folhas que ele havia escrito e com folhas de livro que ele havia lido. Ora, isso para dizer como eu cheguei até a literatura. Isso aí foi uma imagem da infância, foi um convívio, fez parte de um dos meus fantasmas de toda a vida. Mas isso teve um outro significado. O ser humano não vive sem beleza. Outro dia, eu acho que foi em Botucatu, já está lá, eu dei um exemplo. Se nós plantarmos, a maioria das pessoas planta um jardim à porta da sua casa, e se nós fizermos o mesmo com a porta da cocheira, o cavalo vai comer o jardim. O cavalo encontra uma utilidade no jardim. Agora eu vou repetir o Afonso, vou repetir o Luiz Antônio. O homem planta o jardim, mas sem utilidade nenhuma. Aquilo não tem utilidade. O cavalo encontra uma utilidade, mas nós somos os únicos seres do universo, e eu até já fui contestado quanto a isso, mas continuo pensando do mesmo jeito. Nós somos os únicos seres do universo que sente uma necessidade muito grande de beleza. Nós não vivemos sem beleza. A arte é inútil, mas a amizade também é inútil. A amizade é inútil. Ter filhos é inútil. No entanto, todos nós queremos usufruir de amizades, todos nós queremos ter filhos, porque não são úteis, mas são aquilo que nos valoriza, aquilo que nos humaniza, aquilo que nos torna seres no reino animal, seres superiores. Um homem, por mais primitiva que fosse sua vida, por mais banal que seja o seu dia a dia, há um momento em que ele para e ele contempla um pôr do sol. Outro animal nenhum faz isso. Ele para, é um lenhador, ele não tem letras, ele não tem vocabulário aí de 800 palavras, mas um dia, entrando na mata, ele para, porque ele vai cortar uma árvore para fazer o esteio, e ele vê que lá em cima há uma flor pregada no tronco, e ele abandona aquele tronco e vai procurar outro a 1 quilômetro de distância. Ele não quer destruir a beleza. Este sentimento da beleza, esse sentimento é o que nos diferencia em todo o universo. Então eu quero, como depoimento, eu quero dizer que eu cheguei à literatura através de uma imagem que vinha da infância. Mas não só, a literatura também fez parte, ou grande parte da minha formação. Eu me lembro que na adolescência, na pré-adolescência, ao ler Olhai os Lírios do Campo, eu conheci aquele médico Eugênio, e aquilo lá nunca mais deu para esquecer. Os valores que ele transmitiu. Primeiro, o equívoco dele ter casado, não com quem ele amava, mas ter casado com uma pessoa de maiores posses. Esse equívoco que vai ser o remorso da sua vida. Depois, o modo como ele transforma esse equívoco em solidariedade. Ele é um médico que atende a qualquer pessoa, sem distinção de classe, sem distinção de raça, sem distinção nenhuma. É uma lição de solidariedade que a gente não pode esquecer. O Pedro Bandeira tem uma frase muito interessante, eu gosto de repetir, mas gosto também de dar a autoria que não é minha. Ele costuma dizer: a literatura é o exercício da emoção
sem o risco de vida. Nós aprendemos muito com a literatura, e a literatura não é feita para ensinar, é feita para usufruir. Mas nós aprendemos muito com a literatura. Então, o belo da literatura, ele não implica na omissão total da informação, do conhecimento. Não existe. O Freud diz isso, né? Nada do que eu digo já não foi anteriormente dito por um poeta. E o Freud, é claro que ele estava se referindo, sobretudo, aos clássicos gregos. Eu vou repetir, como sempre estou repetindo tudo, né? Vou repetir o que já foi dito aqui. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. O poeta é um inventor. Poiesis significa invenção, encontrar uma fórmula. E o poeta, no sentido que eu estou atribuindo aqui, o literato, o que escreve, o que faz literatura, porque é muito difícil estabelecer um limite entre poesia, por exemplo, poesia e romance. Vamos pensar então em poema e romance. Os dois teriam uma diferença apenas no modo de se descrever, ou verso ou prosa. Mas a poesia como estado poético está tanto na literatura em prosa, tanto no romance, quanto na poesia, no objeto poético, no poema. O Aristóteles, ao fazer a comparação entre o historiador, leiamos o jornalista, e o poeta, leiamos então o autor de literatura, o literato. Essas palavras não existiam no tempo dele, nem essas funções. Ele não poderia ter falado em literato e nem em jornalista, claro, evidente. Mas o Aristóteles, ele diz: a poesia está mais perto da filosofia do que a história, porque a história registra o mundo existente, a poesia propõe um mundo. A história fala de homens finitos. Quando diz Aquiles, Aquiles é um homem finito, é um homem que teve um início determinado, teve um fim determinado. Agora, quando se fala Ulisses, não se fala de um homem infinito, é um homem universal, é um homem que não tem fim. Por quê? Porque é a humanidade. Então, a poesia tem essa capacidade de falar do geral. Quando o Fernando Pessoa diz o poeta é um fingidor, e quando ele acrescenta não a que ele teve, mas as que ele não tem, na realidade ele está falando de uma dor que é uma dor universal. E essa a competência da poesia, não falar de seres particulares. Eu não acredito na poesia que seja confessadamente confessional. Se ela é confessadamente confessional, eu tenho que abstrair então a autoria para pensar naquilo que representa para toda a humanidade, no poema. Eu gostaria de ler mais um trechinho do Fernando Pessoa. E você está estranhando, né? Tanto Fernando Pessoa num dia só? Não, não está. Do Mensagem. Está falando aqui do rei Dom Sebastião, aquele adolescente louco, desvairado, que quis expulsar os burros, né? E foi para Alcácer Quibir.